Olá, eu sou o Thiago do Grupo Conjunto e eu vou estar fazendo o vídeo agora da entrega 3. Bom, eu gostaria de começar então sobre as mudanças apontadas para o professor. A primeira delas é que agora o método sendMove não teve mais sobrescrição dos parâmetros, então agora está certinho. O move to send ele é um dicionário, assim como solicitado. Próximo ponto foi mudado aqui no Evaluate Endgame. Tava demasiado sumário a lógica, então, no caso, o diagrama. Então a gente detalhou. Para isso a gente colocou até uma notinha aqui dizendo que a gente detalhou no diagrama de atividades, né? No caso, o check-end condition, que é essa função que é chamada. E aqui a gente também tem uma nota desse estilo no diagrama de atividades do Evaluate Endgame. No caso, para a gente olhar o detalhamento dessa função check endgame condition. Eu vou estar mostrando agora. Ok, esse é o nosso novo diagrama do check end condition, que é um dos diagramas de método, de algoritmo no caso. Aqui, de forma resumida, a gente tem três estruturas de for, porque uma vai ser para as linhas, uma para as colunas e outra para as diagonais. E aí a gente tem esses assignments para atribuir para as linhas, colunas e diagonais. E um for vai para o outro porque ele é um for alinhado, né? Ele faz... são três fors alinhados, por isso que tá dessa forma. E no final das contas, eles saem do método retorna falso, né? No caso, se não... Se o end condition for falso, né? Se ainda não acabou a partida. A gente tem as notas aqui. E era isso que eu queria mostrar nesse método aqui de forma resumida, né? A gente arrumou aquela confusão que a gente tinha feito em relação ao start match. Então agora a gente recebe um pedido para começar a partida, a gente avalia a resposta. Se não for para começar, a gente notifica, e se for para começar, a gente vem para initialize match. E aí aqui no initialize match a gente tem aqui a chamada da função, aí ele monta a tela do tabuleiro, no caso, aí tem aqui a nota. Ele vai posicionar a imagem de fundo do tabuleiro centralizado na tela com instâncias tile representando cada posição do tabuleiro. Cada jogador também possui uma área com os três tipos de argolas serem posicionadas com indicadores de contagem. Mais detalhes a gente colocou no diagrama do Mount Board Screen. E aí ele vai avaliar o turno, e se for o turno local, ele vai colocar que é o turno local, se não for, ele vai colocar que é o turno remoto, e sai aqui do Initialize Match. Então a gente tirou aquela confusão que tinha sido feita em cima do Start Match. Outra crítica que tinha sido feita em relação ao Move Cell Content, que não estava claro qual era... como que a gente sabia se podia mover uma célula, né? Qual era essa verificação que era feita. Então a gente fez essa nova função, canMoveTo, que ela foi detalhada, já vou mostrar. E aí é o retorno booleano, né? Se é válido ou não. E o algoritmo está detalhado no diagrama que eu vou mostrar agora. Essa é a função canMoveTo, que é da classe célula. Ele vai receber um assignment, posição vai ser a própria posição, outra posição vai ser o outro, no caso outra célula, né? Porque quando tu vai no Move Cell Content, tu tem que selecionar uma célula de destino, então seria a célula de destino. Aí ele pega a componente X e a componente Y, que é um cálculo que a gente fez. E aí ele coloca... Aqui é a parte da função em si, né? Não sei se vale a pena explicar, mas é detalhe de implementação. Mas basicamente o que ele vai fazer é o seguinte: ele vai ver se ele pode colocar naquela célula, porque ele não pode pular por cima de nenhuma célula que tenha conteúdo, né? Basicamente. Então é isso que ele está fazendo aqui. Então se a direção não for válida, ele sai da função. E se ela for válida, ele entra num if, que vai estar fazendo os cálculos, vai pegar o for, ele vai ver toda a linha, toda a coluna, enfim, daí são os cálculos que são feitos. Aí tem as notas aqui, se o professor quiser ver depois. Mas eu acho que não vale muito a pena ficar explicando isso aqui porque é um pouco longo. Mas eu coloquei uma nota aqui, ó, porque eu arresto ela horizontalmente, verticalmente ou diagonalmente entre a sala de origem até, inclusive, a sala de destino, né? Que é pra ver se ele não passa por cima de nada. Por isso que ele tem a verificação aqui se a célula tá vazia, etc.
Outra crítica que foi feita foi aqui no diagrama Select Cell, porque essa função Highlight Possible Movements não é elementar, né? Ela não estava detalhada, então a gente detalhou ela nessa entrega 3. Então, de uma maneira simplificada, a gente veio no diagrama de atividades do Select Cell e colocou uma nota aqui no Highlight Valid Movements Destination, que é somente células no horizontal, vertical ou diagonal que estejam vazias e com o caminho livre para realizar o movimento. Então é basicamente isso. A outra crítica que foi feita foi aqui no Initialize, não só no Initialize, mas outros diagramas que também usavam essa função. Era uma função que a gente estava chamando de setMessage, se eu não me engano, e ela era basicamente a mensagem que aparece, por exemplo, embaixo da tela quando o jogador, sei lá, quando ele seleciona um tipo de anel, aparece, você selecionou o vermelho, sabe? Esse é o setMessage, seria um status message, né? Então a gente pensou melhor e colocou o nome dessa função de update status message, que recebe uma string, né? Então no caso, por exemplo, aqui ó, quando ele coloca aqui ó, update status message, passa o connection result que vem aqui de cima. Quer dizer que a mensagem que vai ficar aparecendo vai ser o resultado daquela conexão ali, né, do initialize. E a gente colocou uma nota aqui, né, no caso o connection result vai ser conectado a dog server, né, que é o que aparece na tela do jogo. Então é basicamente isso, essa parte dos set messages que tinha dado uma confusão, né, acho que ficou bem claro agora. Agora que a gente já viu o que mudou da entrega 2, vamos ver as coisas novas. No caso, vou começar por essa função aqui, por esse diagrama de algoritmo do tabuleiro, que é a função move. Os argumentos dela são a célula de origem, a posição da célula de origem e a posição da célula de destino, que é uma tupla de inteiros, né? No caso, a posição x, y. Então ele começa pegando a célula original, que ele pega a célula a partir da posição foi passada na chamada da função. E a célula de destino, ele pega a célula da posição de destino, a célula correspondente, né? E aí, no caso, início vazio, ele é um booleano, porque daí ele quer ver se a célula de origem tá vazia, no caso. Então, se a célula de origem tá vazia, ele só sai. Isso por quê? Porque, tipo, basicamente você não. Vamos supor, se você clicar numa célula e clicar em outra, você não pode mover nada, sabe? Por isso que ele só retorna. E aí, se não tiver vazia, né? Que no caso é a saída normal, a saída esperada, no caso. Ele entra nesse if. Aí ele vai ter um booleano que é canMove, no caso ele vai pegar a célula original e vai ver se ela pode ser movida para a célula de destino. Eu já falei antes no vídeo que esse canMove eu já detalhei ali, mas é basicamente a verificação que ele vai fazer se as células na horizontal e vertical até chegar no lugar estão vazias. E aí ele vai ter essas respostas booleanas. Se não pode mover, ele só retorna falso. E se pode mover, ele segue pra cá, que é outro if. Nesse outro if, ele vai pegar o ring set. No caso, get ring set, no caso, vai retornar os anéis daquela célula. Ou seja, vai retornar se tem o azul, se tem o vermelho, se tem o verde. E aí ele vai fazer... Se ele pode mover, no caso, né, ele vai limpar a célula original, porque o conteúdo dela foi movido, e vai setar a célula de destino para ter o conteúdo da célula original. Ou seja, vai mover o conteúdo de uma célula para outra, né? E retorna true porque ele conseguiu fazer esse movimento. E aí ele sai da função. Seguindo para o próximo diagrama, vamos falar sobre o board insert ring. É outra função do board, outro algoritmo do board. Os argumentos dessa função vão ser uma tupla de inteiros representando a posição e o tipo do anel, que é o ring type. Ele entra e aí ele verifica se... Perdão, ele verifica se a posição vai estar entre 0 e 3, porque é o limite das linhas e colunas, né? No caso ele faz isso para os dois, ou seja, para ver se está no limite do tabuleiro. Se não tiver, ele só sai, e se tiver, ele vem para cá. Ele entra nesse if. Nesse if, ele vai pegar a célula correspondente àquela posição e vai ver se tem algum anel naquela célula.
se tem algum anel. Não, perdão. Ele vai ver se tem um anel específico. Então ele passa o ring type, no caso. Que é o anel que tu quer inserir, né? Então ele vai passar o ring type. Que é o mesmo ring type da chamada da função. Aí, se tem esse anel, ele vai retornar falso. Se não tem esse anel, quer dizer que ele pode colocar, então ele vai só inserir. Então ele vai cell insert, ring type, no caso, e vai retornar true. E vai sair. Beleza. Agora, próxima função, update ring set. Ela funciona assim. Você entra aqui na função e ela basicamente, resumindo, elas são 3 ifs. Não são alinhados, né? Eles são independentes um do outro. Mas basicamente o primeiro, eu vou explicar o primeiro e aí os outros são iguais, né? Só muda o tipo do anel. Então são 3, um para cada tipo. Então ele entra, primeiro ele vai ver se o tipo vermelho, no caso aqui eu vou estar explicando pro vermelho, né? Se o ring type vermelho tá no ring set, se tá, ele pega aquele D, e se não tem aquele D, ele vai criar aquela imagem do anel e vai sair. E semelhantemente pro outro lado, tipo, se tem o ID, ele vai deletar aquela imagem, né, pra substituir, isso, enfim, pra deletar e vai sair. A mesma coisa pros outros. Basicamente isso que esse diagrama tá explicando aqui. Então ele faz isso pro vermelho, pro verde e pro azul. Acho que dá pra entender melhor no diagrama de sequência. Então, no caso, tu vai chamar o update ring set. E aí ele vai pegar o x e o y, vai ser esses dados aqui, esses cálculozinhos. Board tile size é uma constante, inclusive. E aí ele tem esses ifs, né? Então são 3 ifs. O que eu tinha explicado era o vermelho, né? Mas são todos iguais. Aí ele vê aqui. Se o ring type red tá no ring set, ele tem essa opção. Não tem o ID vermelho, aí ele cria. Se tem, ele deleta. Tá aqui, delete. No caso, se for none, né? Isso pros 3. O próximo que eu vou falar é o método do player, que é o consume ring. No caso, esse método é chamado quando o jogador coloca um anel agora me fugiu a palavra. Da quantidade de anéis que ele tem pra colocar. Ele gasta um, né, no caso, se ele coloca. Aí ele chama essa função consume ring. Então, basicamente aqui, se o ring type for vermelho, ele pega a quantidade de anéis vermelhos e decrementa. Se for verde, decrementa. Se for outro, no caso o único que sobrou é o azul, né? Aqui em vez de else poderia ser tipo... podia ter mais um desse aqui, ring type, mas dá no mesmo, né? Aí ele decrementa do azul. Basicamente é isso que essa função tá fazendo. É bem simplesinha. Aí no caso é uma estrutura de switch, né? Porque pode ser uma das 3 cores, né? Que ele vai consumir. Aqui no update match screen, ele usa o update ring set aqui, no caso, né? Então aqui tá escrito para ver o detalhamento desse método. Aqui no diagrama do mount match screen, no caso, ele é bem assim. Ele não tem muitos elementos porque ele é mais direto, assim, são chamadas, né? Que é nesse método aqui, são mais chamadas, assim, que a gente fez no código. Mas basicamente ele limpa o conteúdo do canvas, coloca o status do jogo como match, no caso, né, tipo, partida em andamento, pega o tamanho da janela, calcula o centro da janela, daí eu coloquei uma nota aqui que no caso componente x e componente y vai ser pegar a largura e a altura e dividir por 2, né? Componente não, perdão, o centro, no caso. Aí ele calcula a posição do tabuleiro, no caso tá como ele faz isso aqui na nota. Ele cria a imagem do tabuleiro, inicializa o dicionário de tiles, cria os tiles, no caso tá detalhado no diagrama de sequência do mount match screen, mas basicamente ele vai fazer um loop entre as colunas e linhas e vai colocando ali, criando os tiles, né? Aí ele calcula o ring container position, ele cria a imagem do ring container, calcula
a posição o ring container do adversário, faz a mesma coisa, cria o ring stack, red, blue e green, cria o nome do player, pega o nome do player remoto, cria o texto do player remoto, cria o status text, pack canvas do próprio Tkinter, e aí ele atualiza aqueles componentes da tela. Basicamente é isso que o Mount Match Screen faz toda vez que ele é chamado. Agora aqui nos diagramas de estado, a gente fez dois. A gente fez para classe Cell, classe Cella no caso, e a gente fez para o Game Player Interface. Então, começando aqui pelo da Cella, que é menorzinho. No caso, se a célula está vazia, ela está aqui no empty cell, ou seja, red igual a false, blue igual a false, green igual a false. Ela está vazia no caso. Aí, se você inserir um anel, insert ring, e o tipo for azul, ele vem pra cá, a mesma coisa, se tipo for vermelho, ele vem pra cá, e se tipo for verde, ele vem pra cá. Daí ele vem pra esse estado que a célula não tá vazia, certo? Aí tem as notas, né? No caso, tava vazio, inseriu o red, e daí só o red tá ligado. E assim pros demais também. Aí, se você insere um anel e o tipo dele é verde, você tem blue and green. Então esses são todas as combinações possíveis que você pode ter, né? Você pode ter tipo vermelho e azul, vermelho e verde, azul e verde, e vermelho, eu não sei qual que faltou, mas enfim, acho que deu pra entender. São as possibilidades que você tem. E aí estão escritas nessas notas. E aí se você remove o anel, também muda isso, né? No caso, tipo, se você tá aqui no red, blue and green, e você remove o verde, você vai ficar no red and blue, e volta pra cá. Ele é tudo um zigue-zague assim, mas é de boas de entender. Então esse é o diagrama de estados da célula. Aqui no diagrama de estado do Game Player Interface, a gente começa aqui, a gente tá no estado aqui, no caso não tem match, né? Se a gente começa a partida, ele vem pro estado match in progress. Aí ele vê se é o local turn ou não. Se não for, ele vem pro esperando o outro jogador mexer, né, no caso, fazer uma jogada. E ele recebe o move e vem pra cá. Aí ele avalia. Terminou? Se terminou, ele vem pro finish match, limpa a partida e volta pro no match. Se não terminou, ele vem pro waiting local move. E o local move, você pode clicar numa célula. Aí se tem um movimento ocorrendo, ele pode também, no caso ele vem para um movimento ocorrendo, né, que vai acontecer. Mas ele também pode receber a notificação de abandono, por isso tem essa seta aqui. E aí do movimento ocorrendo ele vem para cá. Se o tipo do movimento for colocando anel, ele vem para cá. No caso, se o anel selecionado, se tiver algum anel selecionado, ele vem pra cá. Move type é place ring, né? Porque ele selecionou um anel dos anéis disponíveis e clicou numa célula. Então quer dizer que o move type é place ring. Se não tem nenhum anel selecionado e ele clicou na célula e a célula selecionada é diferente a célula atual selecionada é diferente da célula que foi clicada, porque tipo, se for a mesma, ele só deseleciona a célula, né? Não acontece nada. E aí, então ele marca o move type como sendo move cell content, por conta disso, né? Por conta que a célula não tinha um anel selecionado e ele clicou numa célula. Então é basicamente isso. Daí ele chama o move cell content e vem pra cá. Aí, se a jogada não for regular, se der algum problema, porque quem vai ver isso é o move cell content, ele volta pro waiting local move, né? Que também pode receber a notificação de abandono. Se for regular, ele vai, no caso, ele fez o que tinha que fazer dentro de qualquer uma dessas, né? Tanto do place ring quanto do move cell content. E aí se não terminou, ele vai avaliar, né? Se não terminou o jogo, ele vai ficar esperando o próximo movimento, e se terminou, ele vai pra match finalizado. E é isso.